CBN Café, Saúde e Direito, com Stefano Cossenza. Bom dia, Stefano, tudo bem? Bom dia, Camila, tudo jóia? E hoje, Café, Saúde e Direito, temos um bate-papo aí, vamos falar sobre os desafios da carreira do cirurgião plástico. E nada mais, nada menos, né, que um excelente profissional hoje o Stefano trouxe, que é o cirurgião plástico e professor, né, o Dr. Antônio Roberto Bozzola, que é mais conhecido como Dr. Bozzola. Bom dia, Dr. Bozzola, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês. Bom, Stefano, então vamos falar aí desses desafios, né, da carreira do cirurgião plástico. E você já vai começar aí falando, né, já introduzindo os desafios iniciais da carreira. Sim, isso mesmo, Camila. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Bozzola, que para mim é uma das maiores referências na cirurgia plástica, não só pelo profissionalismo, mas também pelo a introdução da cirurgia plástica em São José do Rio Preto, como ele participou, que ele vai trazer um pouco para nós hoje, e tudo que ele faz até hoje, nos dias de hoje, para a nossa comunidade aí. E nós temos um orgulho dele ser daqui de São José do Rio Preto, né, doutor? Então, doutor, eu gostaria de te perguntar, assim, quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou no início da carreira e por que o senhor escolheu a cirurgia plástica e quais foram os maiores obstáculos que o senhor enfrentou e como superou? Bem, eu sou formado pela USP de Ribeirão Preto e quando eu estava no 6º ano, eu me deparei com um livro de cirurgia plástica. Esse livro, ele era de um brasileiro de Porto Alegre, Jorge Fonseca Eli. E eu me apaixonei pelo livro porque ele era cheio de desenhos geométricos. E eu, basicamente, eu pensei que eu seria um arquiteto. E peguei o livro, comprei e li e reli o livro. E fui ver o que era a cirurgia plástica aí. Em Ribeirão Preto não existia cirurgião plástico. E por acaso eu vim passear na casa do meu irmão, que eu estava de férias, que era anestesiologista da Santa Casa. E me deparei durante um ato cirúrgico com o Dr. Oscar de Barros Serradória, o melhor cirurgião geral que eu já vi na minha vida. E aí ele perguntou o que eu iria fazer e eu disse, eu pretendo fazer cirurgia plástica. Ele disse, na sala 2 aqui ao lado tem 2 cirurgiões plásticos, que eram o Dr. Melquides Cardoso de Oliveira e Dr. Valdemar Mano Santos. O Dr. Melquides tinha vindo dos Estados Unidos, depois de formar no Rio de Janeiro, foi para Baltimore, fez cirurgia plástica e veio para Rio Preto. O primeiro cirurgião plástico a se instalar no interior do Brasil. Então foi ele que começou tudo, não foi eu. Eu comecei lá na faculdade, lá foi eu. E aí, o Dr. Melquides, conversando com ele, e o Dr. Oscar depois me propôs me treinar em cirurgia geral, que era obrigatório. E aí depois o Dr. Melquides me convidou. E não existiam os centros de treinamento. Hoje nós somos 92 centros de treinamento no Brasil. Não existiam esses centros de treinamento. Essa foi a dificuldade. Eu tive muita sorte, certo? De vir passear nas minhas férias na casa do meu irmão. E aí, agora, a fundação do serviço do Hospital de Base foi comigo. Foi eu que instituí o serviço. E o serviço está instituído há quanto tempo? Do Hospital de Base? Isso. Desde 1982. Olha, eu não era nem nascido. Depois Eu tinha um aninho. Em 82 nós instituímos o centro de treinamento, que hoje ele era autorizado pelo MEC, né, e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que são as instituições que cuidam da cirurgia plástica. Então, e ele está lá firme, crescendo e melhorando como o próprio Hospital de Base. E eu vou aproveitar que o senhor está falando. Eu vou deixar essa perguntinha para o final do Centro de Cirurgia Plástica, que aí eu vou falar dos projetos sociais que vocês têm. Inclusive, nós vamos ter
um agora acontecendo, e eu quero que o senhor fale um pouco. Mas vamos continuar aí com a questão dos desafios, da evolução da cirurgia plástica. Eu gostaria de falar, que o senhor falasse um pouco do campo da cirurgia plástica, como ele evoluiu ao longo desses anos aí, quais são as principais inovações, técnicas, o que é mais utilizado hoje, e se tem algum avanço específico que o senhor considera que foi realmente impactante. Sim. Olha, a cirurgia plástica, de quando eu comecei até agora, ela virou de perna pro ar. Se eu tivesse só com aquela base, eu teria que ter parado de trabalhar, porque todo dia tem novidade. Mas o grande problema dessas novidades é que, às vezes, elas não estão estabelecidas como verdade absoluta e com pesquisas, com publicações. Às vezes um indivíduo lá resolve dar um nome para uma determinada situação e fala, e hoje a mídia nos atrapalha. A mídia atual, com esses grupos e etc., isso atrapalha muito. Mas a evolução veio, por exemplo, lá pelos anos 74, 5, nós tivemos uma grande revolução na cirurgia reparadora, com os chamados retalhos miocutâneos e microcirurgia. Retalho miocutâneo, a gente pega um músculo para cobrir uma área com trauma ou com câncer. E microcirurgia, a gente pega um tecido de um lugar, transfere para o outro com uma anastomose de vasos de artéria e veia de 2 milímetros. Quer dizer, uma evolução muito grande. Depois vieram os expansores de pele, que nos ajudam. A pele, ela tem capacidade de esticar e ninguém sabia. Aí um sujeito chamado Radovan inventou lá de botar uma bexiga e expande a pele para a gente cobrir outras áreas. Depois veio lipoaspiração, certo? E a lipoaspiração revolucionou a cirurgia estética de uma forma maravilhosa. E hoje é a técnica mais empregada no Brasil. Pulando etapas, hoje nós estamos numa fase que nós chamamos de medicina regenerativa, não só na plástica. Nós estamos descobrindo que a gordura tem algo que nos vai ajudar a resolver problema de trauma, de tumores, etc. Mas ainda não está academicamente carimbado. Mas isso vai acontecer nos próximos anos. Então, todo dia tem coisa nova. E a gente que participa muito de congresso, de reunião, lê muito artigos artigos internacionais, e o lado bom da mídia é que a gente tem grupos, eu participo de grupos que tem 400, 500 cirurgiões plásticos do Brasil, do mundo inteiro. Então a gente fica sabendo das novidades. Isso é muito importante, né? E cada vez mais a própria gordura que dá para tirar de uma lipoaspiração. Pois é. Não é só fazer enxerto de bumbum que as mulheres têm. Não, a gordura tem, eu sempre digo, a gordura tem alguma coisa que nós não conhecemos que vai nos auxiliar muito na regeneração tecidual. Nós não conhecemos ainda, mas eu tenho convicção de que existe. Eu estava lendo uma reportagem até sobre esse assunto, que tem pesquisadores já retirando células troncos, mesenquimais da própria gordura. Sim. Há estudos nesse sentido. Sim, vários estudos. Agora, isso ainda é incipiente, não existe uma comprovação. Eu tive um professor de bioquímica no ano de 1963, faz bastante tempo. Ele falava que a medicina é um ramo da bioquímica. E agora eu estou vendo que é mesmo. É interessante isso. A gordura tem algo aí que nós vamos descobrir. E assim, a cirurgia, o cirurgião plástico, as pessoas pensam só na questão estética da cirurgia. Esquecem muito das cirurgias funcionais, que muitas vezes você trata a psique do paciente. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco. Eu vou te explicar. Isso é até fácil de entender. Existe um nome que fala cirurgia estética e reparadora. O que é uma e outra? A cirurgia estética é a correção
existe o órgão, existe os tecidos, e é uma reparação para melhorar a forma, certo? Eventualmente volume. Então, mama, por exemplo, face, nariz, essa é a cirurgia estética. Existe a cirurgia de recomposição da anatomia que não existiu por causa geneticamente ou que se perdeu por traumas ou tumores, que é a cirurgia reparadora. A cirurgia estética é um pedacinho só da cirurgia plástica. A cirurgia plástica eu sempre digo, é da ponta do cabelo à unha do dedo do pé. A gente mexe em tudo. E falando nisso, né, agora trazendo um pouco para o lado do direito, a questão da cirurgia reparadora, para mim, cirurgia plástica, em sua grande maioria, ela é reparadora. E, consequentemente, não existe a questão da obrigação de fim e a obrigação de meio, sendo todas, para mim, obrigação de meio. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu já estive em mesa de congresso que eu encantoei um procurador. Eu perguntei para ele só o seguinte: imagina que eu tenho uma criança com falta da orelha de um lado, congênita, e com a orelha de abano do outro, na mesma criança. Aí de um lado eu opero a orelha de abano, é cirurgia de fim, e do outro eu reconstruo, é cirurgia de meio. Isso não existe. Segundo, só para 2 exemplos. Irmãos gêmeos bivitelinos, um homem e uma mulher. A menina tem mamas grandes, caídas, feias, e ela vai mal na escola, briga com o pai, não tem namorado, não vai na piscina, etc, etc. Opera, ótima, volta tudo ao normal, cirurgia de fim. O irmão dela tem ginecomastia, que é mama grande no homem. Tem os mesmos problemas dela. Aí tira a ginecomastia de sara, cirurgia de fim, de meio. Não tem lógica. Não tem lógica. Mínima lógica. Nós vamos entrevistar um desembargador aqui no nosso programa, e eu vou fazer essas perguntas para ele. Ele vai ficar encaixotado. e ele está na vanguarda aí do direito médico, então eu acho que vai ser bem interessante. Tá certo. Porque eu acredito que isso precisa ser mudado, esse posicionamento. E também é um papel até da própria mídia, explicar realmente o que é uma cirurgia plástica, um procedimento, e deixar isso não só nas costas do profissional, né? Exato. E eu sempre digo o seguinte: cirurgia plástica é a cirurgia da alma. Quando eu trabalho com um paciente, eu preciso entendê-lo do ponto de vista psíquico primeiro, tanto estética quanto reparadora. Certo? Que essas divisões que são horríveis, né? Mas nós temos que trabalhar com a mente dele primeiro, para orientá-lo do que vai acontecer, para saber que o resultado vai ser esse. Né? E nós somos mais perigosos do que o psicanalista, porque nós estamos com um bisturi na mão. Com certeza. Doutor, uma outra coisa assim, que a gente observa muito, que o perfil das mulheres, eu vou falar de cirurgia plástica com mulheres porque é o que mais a gente escuta falar, e geralmente as mulheres são muito mais vaidosas que os homens, né? E vendo assim, a minha trajetória de vida, eu vejo que tinha nos anos 90 um perfil de cirurgia, que toda mulher queria ser turbinada, que isso foi se passando aí pelos anos 2000, mama no queixo, aquelas coisas de peitões, mamas grandes. E agora a gente começa a observar que esse paciente está mudando o perfil desse paciente. As mulheres estão querendo ficar mais harmoniosas. Gostaria que o senhor falasse um pouco desse evolução. Você não tinha nem nascido e as mulheres queriam um peito pequeno. E chegavam no meu consultório e diziam: doutor, eu quero peito de homem. Ou seja, nada. Depois, o brasileiro copia muito os americanos, as coisas ruins, as boas não. E aí começou-se essa história de mama grande, mama grande, mama grande, e aí foi crescendo. E foi crescendo, e a prótese de mama de silicone
ela melhorou a industrialização e aí começou a peitão, né? Só peitão, peitão. Agora as mulheres estão descobrindo que não é nada disso, que o peitão só perturba. E eu estou cansado de receber paciente que quer tirar a prótese e quer modelar a mama menor. Nós estamos voltando não aos anos 70, mas ao que é o normal e que você colocou muito bem. São as proporções. Existe uma proporção entre a mulher e a sua mama, de acordo com o seu tórax, certo? É tórax, estatura, cintura, quadril, ombros. E dentro do tórax tem, geometricamente, aliás eu adoro geometria, né? E geometricamente você se encaixa, e nessa geometria você encaixa a prótese naquele lugar. E além disso, do ponto de vista de geométrico, eu fiz um estudo, publiquei esse estudo em revistas especializadas sobre a geometria da mama como beleza e a proporção da mulher entre cintura, quadril, altura de umbigo, etc, etc, que é outra proporção, que é aquilo que você está dizendo. Então, quando a gente bate o olho, a gente tem que, primeiro, matemática. A minha esposa, a Adriana, fala, matemática é tudo e tudo é matemática, sem dúvida. Tá certo. E também mamas grandes tem muitos riscos aí para os pacientes, né? Sim. Ô, doutor, eu vou te fazer mais duas perguntas que nós estamos para finalizar aqui o programa. Eu gostaria de saber as questões éticas que envolvem a cirurgia plástica nos dias de hoje. Como o senhor vê essa questão aí dessa marginalização, vou falar dessa forma, da cirurgia? Infelizmente a mídia, que eu já disse isso, a mídia, ela leva o indivíduo, que é aquele indivíduo que está tentando obter o resultado a curto prazo no seu trabalho, cirurgião plástico no caso, ele usa de todos os recursos, inclusive antiéticos, certo? E esses recursos antiéticos estão cada vez mais expostos e isso vai trazer consequências graves para a nossa especialidade. Não tenho a menor dúvida disso, certo? E isso está, assim, difundindo rapidamente na mídia e eu estou vendo, por exemplo, coisas que jamais eu imaginei que iria ver na minha vida em relação a propostas de tratamentos que esses indivíduos colocam na mídia, primeiro como beleza, e não é nada de beleza. Beleza natural é uma beleza composta, proporcional, não é forçada. Então, eu vou dar um exemplo. A lipo HD, por exemplo, que está, ou lipo HD, fazer buraco na barriga de uma mulher que é lisinha, redondinha, bonita. Não tem lógica. Entendi. E para finalizar, REC Mama. Ótimo. REC Mama é o seguinte, há 11 anos, lá em João Pessoa, um colega nosso montou uma estrutura que a gente junta os cirurgiões plásticos e vai operar pacientes carentes e nós não cobramos nada, viajando por nossa conta, as festas, as bebidas, os vinhos, é tudo por nossa conta. O local, e nós fizemos isso 10 anos lá. O ano passado foi Brasília. E lá em Brasília levantaram a mão e disse, e agora? Eu disse, agora é Rio Preto. E trouxe para cá. Então agora, dia 7, 8 e 9 de março, nós teremos o REC Mama em Rio Preto, no Hospital de Base. Já está tudo pronto, certo? Nós teremos aí talvez 30 e poucas cirurgias, reconstrução de mama de pacientes carentes. Vem médicos do Brasil inteiro, gratuitamente. Ninguém cobra nada de nada de nada. E nós vamos fazer isso 7, 8 e 9 de março. E aí a gente vê a importância do Centro de Cirurgia Plástica da FAMERP, do Hospital de Base, na vida dos nossos riopretenses, da nossa comunidade. Porque não é só o que vocês vão fazer para os pacientes, mas sim o treinamento que vai ser dado para
os outros profissionais? Sim, tem a área dos pacientes, na minha opinião, objetivo básico, mas tem a área de ensinamento, que nós vamos fazer no dia 7 uma parte teórica, no dia 8 e 9 cirurgias. E eu tenho muito orgulho, não só do Hospital de Base, que eu sou um dos fundadores do Hospital de Base. Eu entrei lá no dia 21 de julho de 1970, quando abriram-se as portas com 30 leitos. E eu estava lá já dentro do hospital. E tenho muito orgulho também do nosso centro de treinamento de cirurgia plástica, que é considerado o segundo melhor do Brasil. E doutor, como que vai ser a seleção dessas mulheres? Já estão selecionadas, com os exames prontos, tudo prontinho, nome, sabe até a sala que vai ser operada. Serão 12 salas por conta disso. E eu vou aproveitar, doutor, eu vou fazer um merchan para o senhor. Pois não. Quem quiser ajudar com doações, isso. pode ficar à vontade, procura o Marcelo lá no Centro de Cirurgia Plástica, porque é um trabalho maravilhoso que eles realizam ali. E quem já passou por isso, sabe das necessidades e quiser ajudar, pode procurar o Marcelo, porque é um trabalho 100% beneficente e que vocês estão tirando dinheiro do próprio bolso para fazer esse evento aí educativo e tudo mais. Eu sempre digo o seguinte, o dinheiro é bom, mas ele não é só, a importância dele é relativa. E logicamente quem doar saiba de antemão, ele vai ser utilizado para os pacientes. Nós ganhamos sutiã, cinta, próteses, nós ganhamos 30 pares de próteses para utilizar nas reconstruções se forem necessárias. Se não usar, nós vamos devolver, certo? E o cola para cicatriz, certo? Até os remédios nós vamos presentear os pacientes. Muito bom. Olha, doutor Bozola, adorei a presença do senhor aqui com a gente hoje. Obrigada por estar aqui no CBN Grandes Lagos e principalmente na coluna do Stefano, Café, Saúde e Direito. Um ótimo dia para o doutor. Muito obrigado. Foi uma honra e foi muito bom porque a gente divulga as coisas boas de São José do Rio Preto. Né? Com certeza. Então, doutor, muito obrigado. E Café, Saúde e Direito, cada vez mais presente aqui, né, Camila? Com certeza. E vamos conseguir, se Deus quiser, trazer grandes nomes aí para